É só na introdução que eu quero fazer essa... Para quem está aqui na frente, se a gente olhasse ali para a zona sul da cidade, a gente veria esse céu de Franca hoje aqui. Ah, bom, obrigado. Esse céu é o céu de Franca. É um tipo de um telescópio esse programa. Olhando aqui para a zona leste, a gente vai... Saturno, Antares, lá em cima Marte. E eles estão numa simulação em tempo real. Saturno. A gente vai ampliando aqui. Então, é o céu, eu já comentei desse programa aqui, chama Stellarium. A gente baixa, ele é gratuito, né, por isso que a gente está trazendo aqui publicamente. Eu me lembro de Santo Agostinho falando, né, quem de nós, nessa ocasião principalmente, na época do tempo limpo, mês de maio, junho, nós estamos com o céu limpo, né? A gente olha para a gente contemplar os mundos que nos esperam. Alguns, né? Na frente teria esse privilégio, né, de ver esse programa aí. Boa noite para todos, mais uma vez. Desculpe a liberdade. Mais uma vez nós estamos aqui, a convite do Valentim, para trazer um pouquinho, né, desse comentário. Friso bem, sempre, nunca como PhD em doutrina espírita, em evangelho, né, longe disso. A gente vem como um aprendiz também, compartilhar com vocês nesta noite gostosa, né, de quinta-feira, para uma grande parte da população do Brasil, um feriado onde muita gente não trabalhou, e nós continuamos trabalhando de alguma maneira. Meu amigo, não comentes os males do teu irmão. Também vives no caminho da dor e da imperfeição. Se vires num companheiro mazelas e cicatrizes, lembra que o Messias abraçou os pobres e os infelizes. Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte, mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte. Alguém errou, guarda calma na esfera da opinião. Às vezes tudo não passa de malícia e incompreensão. Recebe com vigilância quem acuse alguém contigo. Quem fala mal dos outros não pode ser teu amigo. Quem segue o Divino Mestre, em espírito e verdade, conhece mais do que os outros a própria necessidade. Bendita a boca fraterna que não vibra ou fala a esmo. Cuidado, o bom julgador julga os outros por si mesmo. Cassimiro Cunha. A gente trouxe essa poesia, né, de Cassimiro Cunha, que compõe o livro Cartas do Evangelho, trazido para nós, né, sobre as luminosas mãos de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos tentar, né, quem quiser acompanhar por aqui, né, eu me sirvo do PowerPoint simplesmente para roteiro meu, não tem ilustração, não tem nada, tá certo? Há alguns milênios, desprendeu-se de um ponto na nebulosa uma massa incandescente sobre a direção dos Cristos de Deus e, mais efetivamente, sob a égide desse que mais tarde viria até nós, encarnado como Jesus, o Cristo de Deus. Ele fundou há milênios e milênios esse educandário, essa escola, essa faculdade do amor. Ele fundou isso e nós passamos a perceber de maneira mais clara quando a gente abre o Livro dos Espíritos e conhece, e vê, e aprende que a gente, como espírito, nasceu em alguma época bem simples, bem ignorante, não a ignorância que a gente entende ainda hoje, mas aquele do saber muito, ou saber mais. E essa escola a gente veio para isso. A gente veio
antes de Jesus vieram para cá sempre, né, sob a orientação do mestre. Vieram aqueles que o antecederam nessa escola bendita. Todos que se propuseram a vir até aqui cumpriram o papel, digamos aí 99%. Porque faltou um detalhe, esse 1% que faltou foi justamente o que Jesus veio. Ele veio e fez. A maioria que veio antes do Jesus, a maioria dos que vieram antes de Jesus, cumpriram, como já disse, cumpriram efetivamente tudo que Jesus havia orientado. Apenas só falharam ou deixaram de cumprir o fazer. Então nós tivemos grandes inventos, grandes descobertas, filósofos ilustres, né, na área da medicina antes de Cristo. Em todas as áreas, todos cumpriram o seu papel, menos esse que Jesus veio pessoalmente. Haja vista Kardec, na introdução do Evangelho, ou melhor, no primeiro capítulo do Evangelho, ele colocou que Jesus veio não para destruir essa lei que havia então até agora. Ele veio para colocar em prática. E aí ele veio para fazer. Então a sugestão que ficou para todos nós é, sempre que houver alguma dificuldade, seja ela qual for, a gente buscar em Jesus essa resposta, a resposta ideal, a resposta que vai nos deixar mais contentes ou mais felizes relativamente à terra. Dentro dessas propostas de Jesus, ele colocou uma sugestão que nós podemos encarar como lei, que é a lei do perdão. E no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente, nós encontramos talvez a parte mais difícil que Jesus nos orientou, que Jesus deixou sugerido para nós, quando Kardec, né, na sua maestria de didática, né, encadeando as ideias desde o capítulo 1, no 12º, ele colocou aqui, Jesus vai falar sobre o inimigo. Aqui Jesus está sugerindo para a gente amar o inimigo. Então a gente tem colocado, né, como aprendizado, talvez seja a parte mais terrível do Evangelho. E Jesus, no extremo, né, na hora extrema da sua morte, ele colocou o perdão como fator de não nos duelarmos com o que é de vir. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, né, com aquele peso todo, carregando um mundo nas costas. Ele falou, pô, pai, eles não sabem o que estão fazendo. Ele usou a palavra perdão. Eles não sabem o que estão fazendo. Para repercutir em nós, né, os 2000 anos que estariam por vir. Hoje, apesar de conhecermos bastante o Evangelho, de conhecermos, e a gente chega a dizer que a gente estuda o Evangelho, né? A gente conhece o Evangelho, talvez bastante, mas não numa totalidade, ao ponto de, nessa interpretação, conhecer é uma coisa, interpretar é outra, levar para o dia a dia. Daí, quando a gente vê a sugestão de que precisamos perdoar o nosso inimigo, a gente treme de baixo em cima. E dentro desse capítulo, a gente vai encontrar, né, lá para o meio dele, o que foi nos sugerido para comentar hoje, que é a respeito do duelo. Que duelo seria esse? Então, o bispo Adolfo de Agel, na ocasião que Kardec codificaria a doutrina, naquela ajuntada de informações que ele trouxe, né, a gente sabe que cada capítulo, com exceção de um capítulo, se não me engano, que não teve a participação dos espíritos diretamente, né, como as instruções,
e cada capítulo é finalizado com as instruções. E nesse capítulo 12 nós tivemos pelo menos 5 participações, né, sendo 2 de Santo Agostinho. A primeira que Kardec colocou, tem lá seus motivos, a gente não conhece o motivo, quem souber pode manifestar. Por que ele colocou o espírito Adolfo, o bispo de Agel, em primeiro plano? O bispo de Agel, nesse ano de 1861, ele vem fazer o comentário quando Kardec abordou a respeito do duelo. Ele vem colocar justamente da grandeza daquele que considera a vida como uma passagem para determinado ponto. Ele comenta que a nossa vida realmente é cheia de asperezas, cheias de espinhos, cheias de experiência de qualquer tipo. Eu costumo falar, né, também parafraseando um punhado de explanador aí, que se fosse fácil não seria escola, né? O famoso PPP, não é isso? A gente conhece, né? Nós estamos cheios de PPP, vocês conhecem, né? O papai pagou, passou, né? Nessa escola cristã não existe PPP, por isso que essas asperezas, e o bispo de Agel foi feliz nessa colocação, né? De que aquele que tem um ponto de chegada, aquele que determina, aquele que agendou um fim para a sua existência, ele vai encarar essas asperezas passando ilesos, né? As asperezas do caminho não incomoda, não o permite sair do caminho reto, e pior, ele vê crime num duelo, num eventual duelo. Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. Nesse ponto aqui, ele está se referindo àquele duelo, né, que a gente conheceu através dos filmes de Bang Bang, muito comum, né? Viravam as costas um para um, de modo até cômico, né? Virava as costas, contava 1, 2, 3 ou 10, e virava, aquele que virasse mais rápido seria o grande vencedor, né, eliminando o outro, né, tirando a vida do outro ou não, né, detonando com o outro não, esse seria o vencedor. Então ele está falando, né, se referiu a esse duelo desses tempos realmente que era o mais comum, o duelo das armas. Então ele já está falando, olha, aquele que duela e elimina um irmão, ele está cometendo um crime. Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. Numa participação do outro espírito, nessa mesma fase, no fechamento do Evangelho, o Agostinho, o Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né, o simplesmente Santo Agostinho, ele admite o duelo como uma prova de coragem física, sim, mas também uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes, o duelista não consegue enfrentar as ofensas. Olha que interessante, né? Ele vê, vamos colocar de maneira figurada para a gente entender, né? Aquele que está convidando para o duelo, né, ele está se sentindo maioral. Geralmente é uma pessoa, vamos lá, bem mais alta do que eu sou muito alto, mas uma pessoa bem mais alta do que eu, me convidando vamos tirar as forras, não é isso? Vamos ver. E o Magela, com seu atrevimento, seu orgulho, sua vaidade, enfrenta, mesmo sabendo da dificuldade física, ou com a arma. Então, Santo Agostinho está admitindo isso, falou, olha, tal qual, aquele que está, o Brutamontes que está convidando o Magela, ele está sabendo que vai cometer um crime, ou é um crime iminente. E o Magela, por ser atrevido, ele sabe que vai ser derrotado, devorado por aquela fera. Então, ele está cometendo um suicídio. Santo Agostinho coloca dessa maneira, né? Quando alguém, e ele lembra, né? Olha, quando alguém bater na face, o Santo Agostinho já começa a entrar no espírito do ensinamento do Cristo. Lembra? Está desafiando? Então, ele tem menos entendimento, supostamente, do que você. Então, lembra do Cristo. Está desafiando. Quando alguém te oferece algum tipo de ofensa, né, de convite absurdo em relação ao pensamento cristão, mostre o seu outro lado, mostre a outra face. Santo Agostinho falando para nós. Numa outra participação tem um espírito protetor, que ele nos alerta, em caso de duelo, o mais forte é o assassino, segue a mesma linha de pensamento do Santo Agostinho. Enquanto o mais fraco é um suicida.
Ele conclama a demonstração do amadurecimento cristão através da caridade cristã. Já entra efetivamente na ideia muito mais claro. O Santo Agostinho, apesar na sua última encarnação, né, ter esse relacionamento direto, né, com o catolicismo, ele ainda não falou abertamente desse espírito de caridade, né? E esse espírito protetor, né, que o Kardec, né, denominou espírito protetor, ele já veio colocando a caridade em primeiro plano. Se alguém te convidar para um desafio com essa ideia, aplique a ideia cristã, aplique a ideia da caridade. E entender que o outro está precipitado e não enfrentá-lo não é covardia, é uma atitude cristã. Uma atitude de pacificismo, né? Não é atitude de covardia, de correr, de fugir. Então, eu sou mais fraco, está correndo porque é fraco, é comum isso, né? Afinou porque você é fraco, né? Eu lembro quando criança, o que fazia lá na escola rural, né? A gente enguiçava um com o outro, vinha um terceiro, colocava a mão, gospe aqui, quem for mais homem, gospe aqui. Com que ideia? A hora que a pessoa, o menino cuspisse, né, eu tirava a mão e aquele que cuspiu acertava o outro. Aí o pau quebrava, né? E, geralmente eu levava desvantagem, né? Eu cuspi e levava desvantagem, que eu era sempre, meu tamanho era, né, fora do comum, né? Então era sempre assim, e os baixinhos sempre mais enguiçados, né? Sempre topetudos, sempre querendo enfrentar os Golias da vida, né? E esse espírito protetor, ele lembra da atitude cristã. Francisco Xavier, não o Cândido, né, já deixa bem claro a respeito dessa maturidade cristã. Ele sugere que a gente realmente demonstre essa maturidade cristã. Então, nós observamos que essa comunicação, ela nos veio agora nos últimos 200 anos, certo? Então, esse espírito, né, Francisco Xavier, a participação dele é em função, não se sabe, eu não sei se alguém sabe também, em função de um certo amadurecimento que houve. Não interessa que participação que ele teve no mundo, na última encarnação, mas a verdade é que ele já tem esse entendimento cristão mais amadurecido, e quem é mais amadurecido, ele oferece uma ideia amadurecida para nós, né? Já deixa bem claro sobre o amadurecimento cristão, que ele chama de soberania, o saber evitar qualquer tipo de duelo, o saber se já somos realmente cristãos. Santo Agostinho volta para fechar o capítulo, né? Numa outra participação nesse capítulo, nos lembra algo muito parecido com o Francisco Xavier. Aí ele já veio, parece, de uma forma até mais madura, não falando que ele era imaturo, na verdade, né? O filósofo da Igreja Católica. Depois de 28, 30 anos, na verdadeira esborna, mas bagunça, a mãe de Santa Mônica rezando, ele transforma, né, num entendimento cristão, e assim que ele está desencarnado, ele vem participar através da codificação. Então ele já lembra esse pensamento mais claro ainda, né? E sugere com muita clareza, olha, o que a gente iniciou a conversa, né? Em qualquer situação de embaraço, lembra de Jesus. Ele está falando das leis de Deus. Porque esse vínculo com a Igreja Católica, nas participações de Santo Agostinho, a gente vê que ele fala muito em um Deus ainda, o Deus homem, o Deus barba, não é isso? Então, mas não tem problema. O que vale é a interpretação que a gente tem a respeito. Então, quando ele fala das leis de Deus, a gente tem, como eu comentei agora há pouco, né? A gente já pode, nas circunstâncias absurdas, nos entraves do dia a dia, lembra de Jesus. E aí vem a pergunta, será realmente que a gente tem lembrado de Jesus? Nós vamos entrar nessa aí. Aí vem o texto, efetivamente, do Evangelho, que nós não vamos ler, não, para não ficar muito até redundante, né? Todo mundo vem, lê o Evangelho e tenta explicar. E eu já fiz essa introdução, aí nós vamos falar da atualidade, tentar falar em algumas palavras dentro das nossas parques, né? Nosso parque de conhecimento, a respeito dessa atualidade. Então, hoje nós estamos, não por privilégio, nós estamos em contato, nós estamos esposados dessa doutrina de luz. A doutrina onde, quando aprofundamos, nós começamos a perceber, descobrir o porquê que nós estamos aqui. De onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, e para onde vamos depois. Como na introdução nós falamos que Jesus, né,
com os seus ministros, seus companheiros, os Cristos de Deus, segundo o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, eles conseguiram fazer essa conformação de planeta chamada Terra, a escola nossa. Essa escola, para a gente aprender, eu tenho dito às vezes até com atrevimento, né, mas com muita liberdade, né, de falar que Jesus é o homem-ciência, o homem-ciência da felicidade. E para a gente se sentir feliz realmente, um dos itens que ele sugere, é justamente evitar qualquer tipo de duelo através do perdão. Porque sempre que a gente evita, a gente está perdoando, a gente está aplicando o conhecimento cristão em determinada hora, sempre, na pior das hipóteses, postergando aquele momento. E à medida que a gente posterga tais momentos, a gente percebe que ele é aliviado. A mamãe, a vovó falava que é comer um mingau pela beirada. Aí a gente entra dentro da família, dentro de casa. Se eu chego em casa, tem um duelo cotidiano. E é dentro de casa que a folha cai, não é assim? O nosso aprendizado, esse duelo é agora. Não tem arma que eu tiro, aponto, descarrego. Geralmente não. Né? Então eu chego em casa, tem sempre alguém me esperando com um sorriso lá na orelha. Sempre, não é isso? Claro que não é. Ou na minha casa é diferente de todo mundo. Então tem sempre alguém me esperando com um tipo de espeto na mão. É a arma. Quando eu falo espeto, vamos figurar isso aí. Com alguma coisa. Na pior das hipóteses, vai perguntar onde você esteve até agora. Com quem você estava? Onde você estava? O seu horário é 6 horas lá no serviço, você chegou 8 horas da noite. Então, já não deixa de ser uma provocação. Se eu voltasse a certo ponto no texto do Evangelho, fala, é como se eu estivesse voltando a 2000 anos atrás. Né? E nos comentários que a gente tem ouvido, nos estudos que a gente faz a respeito do Evangelho, o que acontece numa ocasião, de um modo geral, quando a gente esquece do termo cristão? A gente usa aquilo que o Freud passa para nós, né? A gente busca lá nos porões da nossa alma, do nosso eu, e enfia na frente da pessoa de forma mais terrível. Desde que, olha lá que o bispo de Agel falou no início, eu encontro qualquer tipo de aspereza, de espinho, e não lembro do ensinamento, da proposta do Cristo, da sugestão do Cristo, eu descarrego aquilo que está guardadinho no porão e está prontinho para descarregar a minha arma fatal, letal. Então, as próximas 24 horas em casa é terrível. Terrível. Aí, se eu não me estabilizo, lembro da reunião de ontem, de anteontem, onde alguém repetiu, como repete todo mundo que vem aqui, mas uma frasezinha, e fala uma frasezinha que me tocou. O espírito cristão que eu preciso buscar está justamente naquela frase ou naquela palavra. Ou eu saio, não preciso ficar discursando também não. Né? A filha, época de expor água. A filha vem, papai, eu vou no show hoje. Mas do Wesley, safadão, filha, que é isso? Quem gostava de disparada até há pouco tempo, quem gostava de música popular, vai ver essa coisa. Não quer me levar, papai? Pode deixar que eu me ajeito, eu me arrumo. Mas aí vem realmente, confesso publicamente, bate o espírito, pelo menos naquele momento, o espírito cristão. Vem cá, filha, vamos lá, vai. Você quer ir? Tá, monta aqui. E a gente chegou lá, ganha aquele beijo gostoso, que faz a gente chorar no momento. Bom, pelo menos serviu os meus últimos 30 anos dentro dessa casa. Naquele momento já serviu. Só isso já basta, né? Então, realmente são os duelos modernos. No serviço não tão diferente. No serviço a gente chega brincando com todo mundo aparentemente amigo, mas a primeira necessidade de um tipo de cobrança, aí vem a onda, o tsunami em cima da gente, para a gente usar a melhor estratégia cristã. E nas 24 horas a gente consegue, não é verdade? Que mentira, né?
Não consegue. Naquele momento, se eu tiver uma arma, uma coisa, te soca, não atira, a gente soca a boca abaixo da pessoa para a pessoa calar. Nem consegue, já não é para matar, porque a gente... O que faz? Sobra aquele calafrio assim. Então, a gente já consegue. Quando eu falo a gente, nós que estamos em contato com o ensinamento, né, cristão, através da lucidez do que Kardec trouxe para nós. Porque se não é isso, a nossa vida já seria outra. Ou talvez, encarnada, a gente não estaria aqui. Já estaria aí, né, em vibração, atormentando meio mundo aí. Porque não é, a verdade não é essa, né? O que eu não consigo aqui, assim que eu parto, né, do plano extrafísico, não vai ter mudança radical, instantânea, não. Né? Eu vou continuar daquela maneira. Não tem como a gente fugir dessa ideia. Né? Então, na verdade, o duelo sempre é esse. Sempre nós vamos ter esse duelo moderno. Claro que a gente abre o jornal e está estampado, né, cotidianamente, várias maneiras a gente vê o duelo, né? A gente tem que ter evitado isso, que parece ele instiga, né? Tem gente que gosta, senta na frente da televisão às 6 horas da tarde, não sei se tem o mesmo programa, que confesso que eu não vejo televisão, mas tem um programa às 6 horas, tinha, pelo menos até há pouco tempo, que diz que faltava escorrer sangue, literalmente, na tela da televisão, né? Tem gente que gosta daquilo, né? O mundo espírita conservador fala, não, isso aqui atrai os obsessores. Eu deixo até de falar isso, não é. O problema é que a gente entra naquele clima lá e transforma para o dia a dia. A primeira chance que a gente tem, se não tiver, pelo menos uma vez por semana em ambientes gostosos igual esse, a tendência é repetir igualzinho a primeira chance que a gente tem. Daí a necessidade da gente estar junto aqui, né? Eu brinco sempre, né? Eu falei, eu necessito tanto que eu estou lá na Nova Era, de segunda a segunda, sem faltar um dia. O dia que eu falto, eu estou aqui, eu estou em algum ponto por aí. Com a mesma proposta. Eu não estando nem em casa, eu já elegi a Nova Era, já falei aqui, já elegi a Nova Era, Esperança e Fé, como meu primeiro lar. Meu segundo é aquele lá na Ângelo Melani, mas o primeiro é aqui na Campos Sales. Então, querem me achar, vai lá na Nova Era. Né? Ultimamente no Idefran também, né, Valentim? Então, é verdade, é isso. Por quê? Porque eu já sei tudo e preciso estar... Não, é porque o meu contato é que me vai proporcionar essa felicidade que o Cristo... Nós voltamos lá no começo outra vez. Então, Jesus, quando montou essa escola da felicidade, é justamente por isso. E percebamos nós todos, à medida que a gente se integra nesse pensamento vivo de Jesus, através do perdão mais profundo possível. Quando a gente recita a prece do Pai Nosso, a gente fala dessa parte terrível, não fala? Lá no finalzinho, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. Será que eu perdoo mesmo? Tem gente que fez uma adaptação interessante, na medida que eu conseguir perdoar os meus ofensores. Já está pondo um pezinho atrás já, sem nenhuma crítica. Né? Porque não estou conseguindo, não sei se eu vou conseguir, mas me perdoa a si mesmo, não é assim? Não, vamos ser firmes e convictos, né? Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo os meus ofensores. E podemos acrescentar dentro desse espírito de conhecimento, de agora e de outrora. Porque os de agora, com certeza, são os de outrora que estão novamente. E por incrível que pareça, os que precisam mais estão debaixo do mesmo teto da minha casa. Acabei de falar agora. Estão lá dentro de casa. Quando a gente fala isso, não é figura de linguagem, não. Eu costumo até dar uma podada, às vezes, com a minha grande pretensão de querer consertar o mundo. Falo, não, vamos exagerar, não. Mas, no fundo, esse mundo, o mundo nosso não é composto de vibrações, de sensações. Umas sensações estão em carne e osso dentro de casa. O outro está ao meu redor, que a doutrina espírita chama de mundo espiritual. Então eu escolho as melhores ou as piores, e Jesus colocou como condição especial essa condição do perdão, inclusive evitando qualquer tipo de atrito que Kardec, né, colocou como duelo. É um atrito, é uma proposta indecente que fazem com a gente, de companheiros menos apurados nesse conhecimento do que eu, me provocando. Aí, como eu demonstro, eu preciso catar e fazer a tal doutrinação, não preciso fazer isso.
A melhor doutrinação que a gente faz por um espírito, tanto encarnado como desencarnado, é a conduta cristã cada vez mais elevada. E ainda insisto mais uma vez, né? E o exercício maior é justamente lá dentro de casa, porque lá estão as primeiras necessidades. Dentro da nossa proposta de estudo lá no Esperança e Fé, eu tracei também com muita pretensão, um gráficozinho, né? E coloquei com o nome Desmistificando a Obsessão, mostrando justamente isso, né? As prioridades que eu tenho para o meu campo encarnado, meu campo de sensações encarnadas, que eu falei, pai, mãe, filho, vai crescendo, né? Pai, mãe, filho, sogra, sogro, sogra também, tá? Primo, vai crescendo o raio. Até que esse vai estendendo tanto, que aí vem a desencarnação que todo mundo tem. Mas que não desencarnou, só desocupou o espaço físico, mas a vibração ela continua à minha volta. Então, se eu pudesse localizar aqui agora, eu, Magela, estaria primeiramente nesse campo, atuando sobre mim, não sei de que maneira, mas vamos, né? Eu vou ter que no meu dia a dia perceber, meu pai como desencarnado, minha mãe como encarnada, meu pai como desencarnado, meu campo sensor, meu campo de sensação. Ligados ao meu pai, a lógica da ciência, né? Ligados ao meu pai, todos que o antecederam nesse mundo também. Todos. Eu até brinco, né? Graças a Deus eu tenho pouco obsessor, porque meu pai não teve irmão. Então tem menos do que os outros, né? Então, no meu campo sensorial tem isso. Todos que estão ligados ao pai, meu pai, a mãe e o pai dele, por conseguinte, né? Os imediatos ao pai dele, a mãe dele, vai crescendo até envolver toda a terra, que é esse campo de sensação. E Jesus falou que eu preciso perdoá-los um por um. Perdoar de ajoelhar e falar, oh Deus me perdoa, não. Perdoá-los de encará-lo olho no olho. Perdoá-los ao ponto de, é o meu inimigo. É que a palavra inimigo pesa, né? Falou, mas a minha mulher é um espírito inimigo meu que está dentro de casa. Bom, doutrinariamente a gente vai interpretar dessa maneira, uma figura que o Espiritismo usou, que Kardec encontrou para trazer para nós. Mas na verdade é a sensação mais pesada, que eu preciso olhar dentro do olho, como espiritualmente não teria condição, ou vibracionalmente seria mais difícil. Tem gente que acha facinho, né? Não, eu vou para o centro fazer doutrinação, né? Porque é realmente mais fácil. Mas sabe lá se é verdade isso, eu tenho que até contestar às vezes, né? Então, lá dentro de casa é mais fácil, porque eu olho no olho, ofereço a flor, troco afeto, troco carícia, e mais ainda, como marido e mulher, a gente passa a gostar tanto, falando, vamos trazer mais um para ajudar a gente nesse crescimento? Mais um para a gente ver se a gente perdoa? Que delícia, que legal essa história da felicidade que Jesus, aí a gente entra no campo da felicidade real. Na medida que eu perdoo, explode um mundo de sensação melhor na gente. Alguém de nós hoje, dia 25, conseguiu falar, pô, desculpa, voltar, não com ironia, me perdoa. Realmente, hoje uma pessoa me pediu desculpa, meu perdão, fiquei envergonhado, mas será que ela tentou me ofender? Sinceramente falando, ela veio me pedir perdão por uma coisa mais boba do mundo. Me perdoa e repetiu 3 vezes, me perdoa. Então, não tem que te perdoar, não aconteceu nada, o que está acontecendo? E aí ela quis justificar, eu fiquei envergonhado. Então, foi meu comportamento que sugeriu que eu estava ofendendo essa pessoa, mas longe disso. Falei, o que eu tenho de conhecimento, que é desse tamanhozinho ainda, não me permite que você entenda dessa maneira. E não era dentro de casa, não. Claro que é mais fácil. Se for dentro de casa, não tenho muita certeza que o papo seria esse. Seria bem diferente, não é isso? Geralmente, depois a gente conversa. E isso depois, às vezes, nem na outra encarnação não acontece. Então, voltando à questão da felicidade, deixando de lado essa questão, né, da dureza, quando a gente oferece algum tipo, né, se é para perdoar, perdoa, a sensação de bem-estar cresce, a gente sente leveza. É justamente o que Jesus veio falar para nós, né? Oferecendo o outro lado. É difícil entender, né? Quando alguém bater na face esquerda, ofereça o lado direito. É justamente isso. O seu inimigo, entre aspas, vamos colocar sempre entre aspas, sabe? Esse evangelho a gente tem que ler entre aspas. Sempre entender o que realmente Jesus quis dizer, se é que ele falou tais coisas.
Não vamos entrar no mérito da questão. Mas, na verdade, que o teor, né, cristão, o teor do Cristo era justamente esse. Ele, como exemplo nosso modelo, ele não diria coisa diferente desse entendimento que nós temos agora, apesar que ramificações religiosas ainda estão ali ao pé da letra, não é isso? Daí a doutrina espírita ser vista de maneira meia de soslaio, né? Porque, vocês estão muito, o que é isso, né? Tem um amigo nosso que fala assim, espírito é muito bobinho, tudo tá bom para ele. Você pode entender dessa maneira, não é que tá bom, está inteligível, está entendível, está raciocinado. Eu passo a entender tudo isso, o bem-estar se instala em mim. Crise no Brasil, a crise existe em qualquer parte do mundo, mas na década de 70 o Estadão publicou uma frase garrafal de primeira página que usou acho que a página inteira. A maior crise que nós podemos entender é a crise de otimismo. Quando a gente tiver crise de otimismo, a trem está preto, né? Então, nós como cristãos, a gente vê que nós temos um duelo a travar conosco mesmo, através desse entendimento, de levar esse espírito cristão para o nosso dia a dia, até o ponto de interpretar uma dificuldade como essa. Porque se eu for para o meio ali do centro da cidade, querer discutir, querer provar que eu entendo mais de política, vai sair tiro, vai sair morte. É um tipo de duelo moderno. Está na pior das hipóteses, vamos tentar elevar esse padrão vibratório. Indo para a igreja ficar rezando 24 horas? Não. Através da conduta cristã, através do entendimento cristão. Cristão não é entendimento de religião. Cristão, o que o Cristo sugere. Ele não sugeriu religião nenhuma, ele sugeriu: me acompanhe, pegue a sua cruz e carregue, e venha comigo. Então eu começo a descobrir, né, voltando dentro do tema específico, dentro de casa existe esse duelo 24 horas para eu superar emoções de baixo teor, propostas de baixo teor. Se eu vou no meu serviço e o mundo está de cabeça para baixo, não que eu deva esquecer a minha atividade profissional, não, mas ali eu paro, abri a porta, eu chego em casa, eu venho já trazendo, já melhorando, subindo, né, o gráfico da emoção melhor. Quando eu chego em casa, aí sim, a mulher está com aquele sorriso, não tem espeto na mão, pelo contrário, tem uma flor, tem na pior depósito, um pudim de leite preparado, né, um bolo de fubá daqueles meio desconjuntado assim, mas olha que Deus fez para nós, não deu certo, mas vamos comer junto aqui, aí a gente senta e come, né. Mas a proposta de Jesus é justamente essa, né, e Jesus trouxe para nós, né, aliás, chega para a gente através do irmão X. O irmão X, não precisa contar a história, né? A facilidade que Chico tinha em sendo a maior antena paranormal do mundo, em viajar nesses tempos. E com o irmão X, ele trouxe para nós essa historinha que eu vou tentar passar aqui. Ele pegou essa história desse cameleiro judeu àquela época. O Ibrahim ben Azor, cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e à frente do Cristo, a casa de Simão Pedro era o quartel-general de Jesus. Eu estava lá, eu queria achar Jesus, eu corria na casa de Pedro. Quando ele não estava lá, ele estava lá na orla do mar da Galileia, mas eu encontrava Jesus. Hoje que eu distanciei dele, mas naquela época eu encontrava com ele. Então o Ibrahim viu Jesus que fitava os olhos, olha os olhos de Jesus, translúcidos. Ele pediu explicação da boa nova a Jesus, ao que Jesus respondeu com uma doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Olha que eu comecei lá, dificuldade. Lembro de Jesus. Jesus, você me deixou uma mensagem, mas eu estou com dificuldade. Ó, Ibrahim, nos representando há 2000 anos atrás. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas do Evangelho, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Alguém já se perguntou isso? Está cheio, né? Acaba de entrar uma pessoa que como é que eu vou comportar, Jesus? Me inspira. Então, o Ibrahim, ele viu Jesus que fitava os olhos, olha os olhos de Jesus, translúcidos. Ele pediu explicação da boa nova a Jesus, ao que Jesus respondeu com uma doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Como é que eu vou comportar Jesus? Me inspira.
E ele pediu, Jesus respondeu: perdoarás e trabalharás sempre, fazendo o quanto possível para que se coloquem eles no nível de sua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. E se me cercarem todos os dias, continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim admirado, a calúnia é um braseiro que a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem, se a violência sujeitar-me à poeira e à traição golpear-me pelas costas, e se meu sangue correr em louvor da perversidade, perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas com a disposição de servir, invariavelmente na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um ceitil. Senhor, conclamou o consulente desapontado, e se a pesada mão dos ignorantes ameaçar minha casa? Se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros? Perdoarás e trabalharás, a fim de que as normalidades se reajustem, sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores do que as suas. Cabendo-nos, Jesus continua, a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer. Dar flores para quem a gente gosta é facinho, né? Mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, se me prenderem por homicida e ladrão sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito? Se me crivarem de úlceras impossibilitando qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizado, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás, com o sorriso da paciência fiel, cultivando o coração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, por fim, se me matarem, se depois de todos os sacrifícios aparecer-me a morte por estrada inevitável, demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefado e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra, o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se eu aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão dos meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou: depois de todos os nossos deveres cumpridos integralmente, não passamos de meros servidores
à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas mais distantes. Ibrahim, entre conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu adiante sem dizer adeus. Quantas vezes no nosso dia a dia, voltando ao nosso comentário, eu pergunto, Jesus, o que eu posso fazer? Confesso que às vezes a gente evita indagar isso a Jesus, porque vem sempre a resposta mais correta do mundo, me exigindo mudança. Então, entre mudar e permanecer do jeito que eu sou, eu vou continuar esquecendo Jesus, sim, por alguns anos. Aí eu vou sofrer, sim, as asperezas do caminho, os enfrentamentos que virão, eu vou topar todos, mesmo sabendo da minha morte, do meu embaraço. Jesus é a luz que existe em nosso caminho. Nós é que estamos ainda cegos diante dessa luz. Quem de nós já tentou perceber, tal qual Paulo de Tarso, qual seria a nossa porta de Damasco a convidar-nos? E realmente perguntar, Jesus, o que queres que eu faça então? Uma boa noite para todos, obrigado.